Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Foi quem, em tempos, disse "somos todos Centeno", a propósito das cativações levadas a cabo pelo antigo Ministro das Finanças. Mário Centeno, agora, anos depois, decidiu esta semana estar fora da corrida a Belém. Adalberto Campos Fernandes, ex-Ministro da Saúde, muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Para irmos diretos ao assunto, foi uma das primeiras vozes a lançar o agora Governador do Banco de Portugal para a corrida presidencial do próximo ano. Quão desiludido fica com esta decisão e que impacto pode ter para os objetivos do PS? Bom, desiludido ficamos porque não apenas eu, mas seguramente muitos socialistas e até muitos portugueses que não são da área socialista e que nas sondagens manifestavam a intenção de votar em Mário Centeno. Eu creio que era uma mais-valia para o processo democrático. É uma personalidade que tem trabalho reconhecidamente feito na última década, fez muito pelo país, tem um perfil mais técnico, aliás, até menos político, e nós tínhamos a expectativa, quando muitos de nós lançaram um nome, de que pudesse ser uma aposta e que pudesse ser um desafio que ele aceitasse. Compreendemos, naturalmente, um exercício de reflexão pessoal que ele referiu, de acordo com a sua família e, portanto, como se sabe, a candidatura presidencial é um impulso individual e pessoal e, portanto, nós podemos lamentar, achar que a corrida fica diminuída no seu valor, mas, enfim, a vida continua e, portanto, haverá seguramente mais oportunidades e mais desafios. O Mário Centeno ainda é muito jovem e, portanto, tem muito caminho e muito tempo pela frente. Acredita que pode vir a ser reconduzido no Banco de Portugal, ou tendo em conta a tensão que é evidente entre Mário Centeno e o atual governo, isso não deve acontecer? Olha, não sei, o Governo disse que era extemporâneo e eu concordo com o Governo, é extemporâneo discutir algo que tem pela frente ainda muitos meses de caminho. O que eu digo é aquilo que muita gente tem dito, é pena que o país sobre matérias fundamentais não se entenda e não haja continuidade de políticas e para determinado tipo de lugares não prevaleça o princípio positivo do checks and balance. Enfim, muitas vezes termos em posições que são importantes pessoas que têm até um posicionamento técnico ou até político diferente. É positivo, qualifica a democracia e aqui não se trata de uma nomeação política nem partidária, trata-se de uma nomeação de um perfil profissional, técnico, financeiro, de alguém que está acima de qualquer dúvida em termos de competência ou de reputação nacional e internacional. Vamos ver. Adalberto Campos Fernandes, deixe-me só fazer-lhe aqui uma pergunta que tem a ver com a forma como Mário Centeno chegou a governador do Banco de Portugal, que na altura foi muito contestado por ter passado diretamente do lugar de Ministro das Finanças para governador, e isso foi contestado inclusivamente pelo partido que agora está no governo. Sim, podemos em abstrato dizer que esses processos deviam ter uma regulação ética que fosse aceita sobretudo pelos partidos que têm habitualmente responsabilidades de governo. Isso é uma questão. Outra questão é saber se depois disso o desempenho dele e as qualificações dele e a sua habilitação específica para o lugar são adequadas. Eu penso que não há aqui punições nem castigos retroagidos. Quer dizer, eu em abstrato posso dizer que provavelmente isso teria sido melhor que não acontecesse, que houvesse um período, digamos, de afastamento mínimo, mas essas matérias devem ser matérias que relevam muito para aquilo que é o código ético da vida democrática e que nesta matéria os dois maiores partidos que têm sido governo muitas vezes esquecem de o praticar. E agora, passando à frente, e uma vez que Mário Centeno está fora da corrida, António José Seguro tem estado muito ativo, no seu ressurgimento na vida política nacional e a refletir também sobre a hipótese de uma campanha presidencial. Acha que ele é a figura que se segue no Partido Socialista ou está a haver outros nomes? Como disse no princípio, o impulso presidencial é individual e, portanto, nós não sabemos ao dia de hoje se todas aquelas pessoas que são da área ou que têm proximidade ao Partido Socialista se manifestaram a sua vontade.
Uma coisa é certa, o António José Seguro preenche os requisitos que o qualificam como um candidato presidencial. Acima de tudo, ele tem duas características que a mim me agradam. É um homem decente, do ponto de vista dos princípios e do seu comportamento individual e político, e posiciona-se, vê a sociedade e vê o mundo como muitos de nós vê, e vê na moderação uma virtude e não um defeito. Agora, há mais caminho. Eu acho que o secretário-geral do Partido Socialista tem sido prudente, porque o partido não se deve intrometer, nem deve atropelar aquilo que são as iniciativas individuais, deve deixar tempo ao tempo. Agora, uma coisa é certa, o PS não pode cair no erro, quando essa questão se colocar, de ver a sua área política dividida e, portanto, deve expressar o apoio a um único candidato. E isso esperemos que aconteça daqui por alguns meses, enfim, quando estiver definido o quadro das vontades individuais. Neste momento tudo indica que o António José Seguro estará próximo de manifestar essa vontade. Mas enfim, existem outros militantes e áreas e pessoas da área do PS com António Vitorino tem sido também falado e até será o mais desejado na direção do PS. Acredita que pode avançar, apesar de estar há pouco tempo no Conselho Nacional para as Migrações? É verdade, mas repara, o mais importante é ser desejado no país. O país precisa de se reconhecer numa personalidade que ocupa a mais alta magistratura do Estado e que seja alguém em que os portugueses se revejam. O meu receio é só sou-lhe franco, é que este sentimento populista que há, antipolítica, antipartidos, da criação de heróis instantâneos, da criação de ficções, possa ser um fator de perturbação para a própria qualidade da democracia. Nós precisamos que a política seja enobrecida, seja valorizada, seja respeitada, e nesse aspecto Mário Centeno trazia valor, naturalmente António José Seguro também, e António Vitorino é uma pessoa de enormíssima qualidade, uma pessoa muito, muito inteligente. Mas quando falou nessa questão do reconhecimento, considera que António José Seguro tem mais reconhecimento do que António Vitorino? Não estou a falar em reconhecimento. Aqui há dois aspectos. Há a notoriedade, enfim, ambos estão fora da política há muito tempo. O António Vitorino há muito mais tempo, fora da vida política, há quase 30 anos. O António José Seguro saiu, afastou-se há uma década, e isso, de certa maneira, tem implicações naquilo que possa ser o reconhecimento imediato das pessoas na rua e a notoriedade pública. Agora, os percursos são diferentes, as características pessoais são diferentes. Qualquer um deles tem, quanto a mim, características adequadas para vir a ser candidatos presidenciais, mas depende da vontade deles e depois depende do partido a seguir fazer uma análise e, em função dessa análise, expressar o apoio à personalidade que entender que está mais adequada. Estas eleições vão ser muito atípicas porque é um fator novo, não é? É um elemento novo que está dentro do jogo, que nós temos pela frente e, portanto, nós não sabemos. É um fator... que há uma segunda volta. É um fator que se chama Gouveia e Melo e que tem surgido à frente em todas as sondagens. Tendo em conta esse fator, acha que o candidato escolhido ou, enfim, apoiado pelo Partido Socialista deve colocar-se mais ao centro do espectro político ou mais um agregador das esquerdas? Nós estamos, que é conhecida a minha posição, não vale a pena referir, e portanto eu sobre essa matéria sempre disse e mantenho que as sociedades se realizam no seu reformismo ao centro, e é no centro que está o pulsar e a vitalidade da sociedade. E portanto sobre essa matéria não há nenhuma dúvida, e aliás o que é preciso é reconciliar os portugueses com a democracia parlamentar, com a democracia liberal, e isto não se faz com alianças ou alinhamentos com qualquer extremo. Portanto, nessa matéria estamos esclarecidos. Outra coisa é saber se nós temos protagonistas civis, civilistas, democratas, republicanos, com história na vida pública, que sejam capazes de promover essa reconciliação dos portugueses com a política e que os portugueses não estejam tentados a fazer uma experiência de que há uma certa frustração com os atores políticos, há um certo cansaço, vamos talvez experimentar aqui uma coisa diferente, talvez um exercício de autoridade mais simbólica. Acha mesmo que é isso que representa ou que será Gouveia e Melo caso seja eleito Presidente da República? Não lhe reconhece qualidades políticas? Com certeza que lhe reconheço. Bem, políticas não lhe reconheço porque ele nunca foi um político. Enfim, foi um grande militar, um bom militar,
e, portanto, exerceu com grande competência as suas funções, por onde passou, e também teve um papel importante na organização logística e do processo de vacinação da Covid-19. Agora, não vale a pena ouvir as questões. O Almirante Gouveia Mal não é um político. Daí não vai mal ao mundo, tem os seus direitos civis completamente assegurados, tem mais de 35 anos, tem respeitabilidade, merece o respeito de todos nós e poderá vir a dar um bom Presidente da República, não está isso em causa. A questão é, no ponto de partida, saber se a democracia se deve reconciliar com a política e se tem atores políticos que possam fazer essa reconciliação. Enfim, repare, não tenho memória na Europa, a não ser nas monarquias constitucionais, não tenho memória de na Europa existir um chefe de Estado militar. O último que nós tivemos, como sabe, foi o General Ramalhete. A seguir ao 25 de Abril, foi numa circunstância muito especial de reabilitação do institucionalismo, do período constitucional, enfim, tínhamos saído de um período revolucionário. Não quer dizer que os militares estejam inibidos de exercer o direito e de exercerem essa opção. Agora, nós temos de facto que nos interpelar sobre quais são as motivações e quais são as razões porque efetivamente essa opção é feita e, sendo respeitável, não será de muitos portugueses, naturalmente. E uma dessas razões, deixe-me perguntar-lhe, uma dessas razões tem-se dito, ou enfim, algum comentariado tem dito que pela primeira vez não há ninguém da classe política obviamente presidenciável, que Marcelo Rebelo de Sousa foi o último e que todas as figuras que agora se apresentam não têm o currículo que os presidentes da República da nossa democracia tiveram. Está de acordo com isso ou acha que isso é uma desadequação de olhar para uma democracia que vai crescendo e que obviamente vai perdendo os seus fundadores, mas continua a ter ativos políticos que possam... Infelizmente é uma tendência que não se esgota no processo presidencial. Olhamos para o Parlamento, não se esgota em Portugal, é um processo europeu. Nós temos vindo, enfim, década após década, temos vindo a uma certa, eu diria, banalização da ação política, de alguns atores políticos. Isso não é um problema apenas português, e isso tem, aliás, contribuído para que o desprestígio das instituições e da democracia favoreça o crescimento de uma certa revolta, de uma certa frustração que se exprime nos extremos. Agora, é evidente, quando nós olhamos para as sondagens, nós vemos esta coisa curiosa, é que os melhores cotados nas sondagens são personalidades que não se vão candidatar, nomeadamente António Guterres, António Costa e até Pedro Passos Coelho. O que significa que os portugueses gostariam de ter um outro tipo de perfil. E é isso que está a dizer, provavelmente um perfil mais experiente, mais maduro, com mais provas dadas, mas isso é o que é. Nós temos este perfil de candidatos que naturalmente merecem a nossa consideração, são diferentes dos perfis antigos, dos presidentes que tivemos no passado. São menos agregadores, independentemente das tendências políticas. Sobretudo num momento, e é esse o meu receio, num momento em que se colocará uma segunda volta inevitavelmente, há aqui o risco de o voto útil ter pouca utilidade, faço-me entender, quer dizer, nós não vamos escolher o bem maior, mas podemos ir para uma lógica de voto pelo mal menor, e isso em democracia não é bom. E voltando só aqui rapidamente à área socialista, tivemos candidatos no passado que até poderiam eventualmente recandidatar-se agora. Sampaio da Nova ou Ana Gomes, veria com bons olhos uma recandidatura de um dos dois? Ou falou dos dois? Há bocadinho sobre as opções e sobre o sentimento da agregação. Sou-lhe franco, respeito ambas as personalidades e acho que são duas pessoas com grande qualidade política, mas afastam-se mais daquela ideia que eu defendo, que atualmente é importante, que é retomar o território da moderação e recentrar o país com a democracia e com o parlamentarismo e com o institucionalismo por essa via. Mas naturalmente que são pessoas com grande qualidade, qualquer uma delas, como seriam à direita, no espectro de direita, do centro-direita, seriam eventualmente Pedro Passos Coelho. Enfim,
são candidatos que são menos agregadores, são mais divisivos. Quer Ana Gomes, quer Pedro Passos Coelho, dividem mais do que juntam pelas suas características pessoais e institucionais e políticas. Adalberto Campos Fernandes, como foi Ministro da Saúde, e só para terminarmos mesmo, gostava de lhe perguntar, o Governo falhou o objetivo de acabar com os atrasos nas cirurgias, mais de 17 mil ficaram por marcar até ao final do ano passado. Ainda esta semana ouvimos a Ministra da Saúde recusar que o plano de emergência para a saúde esteja a falhar. Que avaliação é que faz? Bom, em saúde há aqui uma dificuldade que é histórica e que não é só portuguesa, que é o desalinhamento entre as expectativas e a realidade. É muito imprudente nós em saúde sermos voluntaristas e termos de facto fixarmos objetivos que são de difícil realização. Isso depois gera uma frustração enorme, não é? E mais do que noutros setores. Eu creio que o Governo terá que assumir que não há uma correspondência entre os objetivos e os resultados e terá que fazer pela vida no sentido de os pôr em linha com os objetivos. As coisas são como são. Na política não existem milagres, no setor da saúde ainda menos, pela sua complexidade e por aquilo que estamos, pelo verdadeiro vendaval de transformação que estamos a ter na nossa sociedade, da sua composição social, demográfica e portanto, aqui alguma prudência seria importante ter e, sobretudo, um excesso de voluntarismo acaba por gerar depois frustração, que é o que nós temos agora em cima da mesa neste momento. Adalberto Campos Fernandes, muito obrigada por ter ido direto ao assunto na tarde política da Rádio Observador. Bom fim de semana aqui a propósito deste plano de emergência para a saúde e também das presidenciais, agora que o favorito de Adalberto Campos Fernandes, Mário Centeno, está fora da corrida a Belém. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.